Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A sala de jantar brilhava intensamente, iluminada pelo lustre de cristal pendurado acima da grande mesa de mogno. Taças de vinho tinto refletiam o brilho dourado, e o aroma do assado ainda quente se misturava ao das velas perfumadas. Tudo parecia pronto para uma noite tranquila em família. Sentado na ponta da mesa, Evelyn Parker, a matriarca de 70 anos, usava seu eterno colar de pérolas e aquele olhar que impunha respeito e distanciamento. Ao seu lado, seu filho Daniel Parker, sempre reservado, tentava manter a conversa. À sua frente, sua esposa, Sophia, sorriu educadamente, embora escondesse uma certa tensão por trás de seus gestos medidos. E então havia Claire Johnson, sobrinha de Evelyn, uma jovem elegante, com um sorriso fino nos lábios, quase perfeito demais para ser sincero. A refeição transcorreu sem incidentes até que Evelyn largou o garfo, levantou o copo e falou solenemente. "E tenho um anúncio a fazer. Como você sabe, pensei muito sobre o futuro do meu apartamento em Manhattan. E tomei uma decisão." Todos os olhares se voltaram para ela. Até os talheres pararam de tilintar. Evelyn respirou fundo antes de continuar. "Este apartamento, eu o deixo para Claire." Um silêncio brutal tomou conta da sala. Era como se uma agulha tivesse caído no chão de parquete polido. Sophie ficou ali boquiaberta, incapaz de esconder o choque. Suas mãos tremiam levemente, seus olhos se encheram de incompreensão. Por mais de 10 anos, ela cuidara pacientemente da sogra, acompanhando-a às consultas médicas, convidando-a para jantar todos os domingos, acreditando ter conquistado sua confiança, seu respeito, e talvez um lugar mais firme em seu coração. Mas em uma frase todas as suas certezas ruíram. Evelyn acabará de lembrá-lo na frente de todos, de que ela nunca seria verdadeiramente família. E quando Claire baixou os olhos, mal escondendo um sorriso de satisfação, Sophie entendeu que uma longa luta começaria naquela noite. O silêncio pairava como uma sombra pesada sobre a mesa. Todos pareciam hesitantes em se mexer, até mesmo em respirar, com medo de piorar o desconforto. Evelyn Parker sentou-se ereta na cadeira, tomando calmamente um gole de vinho, como se tivesse acabado de anunciar a previsão do tempo para o dia seguinte. Sophie Parker ela encarou a madrasta com os olhos arregalados. Sentiu as bochechas arderem, o coração batendo tão forte que ecoava nas têmporas. Tudo dentro dela gritava para fazer uma pergunta, para protestar, mas sua voz ficou presa na garganta. "Você está brincando, mãe?" Ele finalmente perguntou. Daniel, com a voz trêmula, mas educada como sempre. "De jeito nenhum", respondeu Evelyn com uma calma desarmante. "Eu fiz minha escolha. Claire merece este apartamento. Ela saberá como cuidar dele." Claire Johnson, sentada à esquerda de Evelyn, jogou a carta da modéstia. Colocou a mão sobre a da tia e sussurrou suavemente. "Tia Evelyn, você não precisava fazer isso." Mas seu olhar, fugaz e brilhante, traía uma satisfação que ela não conseguia esconder. Sophie sentiu a respiração ficar ofegante. Tantos anos de dedicação, varridos com as costas da mão. Ela preparara refeições para Evelyn quando ela adoeceu, a acompanhará ao hospital, até abrir a mão de algumas férias para estar disponível. E foi assim que ela recebeu o agradecimento. Ela colocou delicadamente o guardanapo de volta no colo, tentando conter a explosão que ecoava dentro dela. Mas seus olhos encontraram os de Claire, e aquele sorriso quase invisível finalmente a quebrou. "Evelyn", ela finalmente suspirou com a voz firme porém fria. "Posso perguntar, por quê?" Evelyn levantou o queixo e seu olhar de aço pousou sobre ela. "Porque Claire é como uma filha para mim", ela respondeu sem rodeios. Essa frase atingiu Sophie como um tapa. Ela sentiu os lábios tremerem. Suas mãos apertaram a toalha de mesa. Daniel tentou colocar a mão em seu braço para confortá-la, mas ela discretamente a empurrou. O jantar continuou sem graça, mas nada mais tinha um gosto bom. O riso forçado de Claire, o silêncio pesado de Daniel e a indiferença de Evelyn transformaram a refeição numa tortura. Quando chegou a hora de ir embora, Sophie não disse mais nada a ninguém. Vestiu o casaco e saiu de casa em silêncio, seguida pelo marido. No carro, mal o motor pegou, ela finalmente explodiu. "Como você consegue ficar tão calmo?" "Ela me humilhou, Daniel. Depois de tudo que fiz por ela, depois de todos esses anos." Daniel suspirou, com os olhos fixos na estrada. "Sophie, ela é minha mãe. Você sabe como ela é. Vou falar com ela, ok? Tenho certeza de que há uma explicação." "Uma explicação?" Sophie zombou amargamente. "A explicação é que ela nunca me aceitou. Nunca." Um silêncio pesado caiu na cabine.
Sophie encarava a noite escura do lado de fora da janela, com os olhos marejados de raiva e dor. Um único pensamento lhe passou pela cabeça: ela não vai escapar impune. A noite caíra nas ruas do Brooklyn, e o carro seguia em silêncio tenso. Apenas o piscar das setas ecoava na cabine, pontuando a discussão que já havia começado no momento em que saíram da casa de Evelyn. Sophie Parker olhou fixamente para a janela, seu reflexo borrado pelas luzes da cidade. Sua mandíbula se apertou, sua respiração saiu em rajadas curtas, seu corpo inteiro revelando uma raiva reprimida. Finalmente ela virou a cabeça bruscamente em direção ao marido. Daniel, você acha mesmo que podemos deixar isso passar? Sua mãe me humilhou na frente de todo mundo. Ela destruiu 10 anos de sacrifício com um estalar de dedos. Daniel Parker ele agarrou o volante. Ele, o homem sempre calmo, odiava confrontos. Mas sabia que naquela noite não conseguiria evitá-los. Sophie, eu entendo sua raiva, mas talvez ela não fosse dirigida a você. Ele tentou acalmá-la. Você conhece minha mãe. Ela tem suas preferências, suas peculiaridades. As preferências dela? Sophie repetiu incrédula. Ela me olhou diretamente nos olhos e disse que Claire era como uma filha para ela. Como se eu, sua nora, fosse o quê? Uma estranha? Uma hóspede de passagem? Seus olhos se encheram de lágrimas que ela rapidamente enxugou. Ela não queria parecer fraca, não na frente dele, não naquela noite. Daniel suspirou com a voz baixa. Eu falo com ele, prometo. Mas, não se meta nesse estado, Sophie. Não vale a pena. Essas palavras incendiaram o barril de pólvora. Não vale a pena? Ela exclamou com a voz trêmula de emoção. Daniel, este apartamento é bastante simbólico. Sua mãe sempre nos fez sentir como se nunca fossemos bons o suficiente. Fique quieto. Eu engulo meu orgulho. Mas agora, ela passou dos limites. Daniel manteve os olhos fixos na estrada. Na verdade, não estava surpreso. Evelyn sempre tivera uma queda pela sobrinha Claire. Quando criança, ela era a protegida, a favorita, a criança que a tia levava para todo lugar. Mas ver a mãe favorecer Claire tanto em detrimento da esposa, deixou um gosto amargo na boca. No entanto, ele não conseguia admitir que Sophie estivesse certa. Ainda não. Chegando em frente à casa deles, Sophie saiu do carro sem esperar. Bateu a porta e subiu correndo os degraus. Daniel ficou para trás por alguns segundos, respirando fundo antes de segui-la. Lá dentro, Sophie tirou os sapatos, sua voz ainda cheia de raiva. Sabe de uma coisa, Daniel? Sua mãe me subestimou. Não vou ficar em silêncio. Quero entender por que ela está fazendo isso e vou descobrir a verdade. Daniel franziu a testa. A verdade? Sophie, você está se deixando levar. Ela se aproximou dele, fixando o olhar no dele. Não, Daniel. Sua mãe tem segredos. E tenho certeza de que Claire não é tão inocente quanto ela quer que você acredite. O tom dela era gélido, determinado. Pela primeira vez desde o jantar, Daniel viu uma determinação nos olhos da esposa que lhe causou um arrepio na espinha. Ele sabia que ela não iria desistir. E no silêncio da casa, uma certeza surgiu em Sophie. Essa história de herança revelaria muito mais do que preferências familiares. Na manhã seguinte, a casa dos Parker estava imersa em uma atmosfera pesada. Daniel já havia saído para seu escritório de arquitetura, deixando Sophie sozinha com seus pensamentos. Ela se serviu de uma xícara de café, mas o gosto amargo parecia queimar sua garganta. A cena do dia anterior não parava de se repetir em sua mente. Evelyn séria e fria, anunciando sua escolha. Claire, com aquele sorriso mal disfarçado. E Daniel, impotente, incapaz de defender a esposa. Sophie largou a xícara, pegou o telefone e digitou quase automaticamente apartamento Evelyn Parker Manhattan em seu mecanismo de busca. Bastou alguns cliques para que ela entendesse a magnitude do assunto. O apartamento não era apenas um condomínio, era uma cobertura ampla no Upper East Side, com vista para o Central Park. Foi avaliado em mais de 12 milhões de dólares só de ler, Sophie ficou sem fôlego. Esta propriedade era a joia da coroa da família Parker, símbolo de um legado construído ao longo de décadas de sucesso e sacrifício. E ela planeja dá-lo a Claire. Sophie murmurou incrédula. Uma raiva surda cresceu dentro dela. Evelyn não havia apenas humilhado a nora. Ela havia deliberadamente escolhido excluir Daniel e seus filhos do que deveria ser naturalmente deles. Enquanto isso, em um elegante café em Manhattan, Evelyn encontrou um velho amigo, Margarida Lewis, viúva de um empresário. Eles se conheciam há mais de 40 anos. Tem certeza de que está fazendo essa escolha, Evelyn? Perguntou Margarete, mexendo o chá. Dar seu apartamento para Claire, e não para seu filho? Evelyn deu um sorriso misterioso. E Daniel não precisa disso. Ele tem sua carreira, sua casa, seus filhos.
Claire não tem nada disso. Quero que ela se sinta segura. Que saiba que acredito nela. Margaret arqueou uma sobrancelha. Acredite, eu conheço esse tipo de moça. Elas sabem bajular, seduzir, se tornar indispensáveis, mas por trás de tudo isso muitas vezes há falhas. Evelyn ataca. Claire é diferente. Ela sempre foi leal a mim. Ela merece este apartamento. Mas ao mesmo tempo em que dizia essas palavras, um lampejo de hesitação cruzou os olhos de Evelyn. Como se, no fundo, ela soubesse que estava escondendo algo. Sophie, por sua vez, não tinha intenção de parar por aí. Ela contatou um antigo colega de faculdade, agora corretor de imóveis, para descobrir os detalhes jurídicos e financeiros do apartamento. Quer que eu seja sincera? Disse a amiga depois de algumas verificações. Este apartamento é uma mina de ouro. Muitas famílias se destroem por menos que isso. E sua sogra, se ela quiser dá-lo para a sobrinha, pode ter certeza de que ela já iniciou os trâmites legais. Sophie sentiu um nó no estômago. Mais tarde naquele dia, ela encontrou um conhecido em comum que trabalhava em um banco. Enquanto conversavam, ela descobriu que Claire Johnson, a sobrinha perfeita e de maneiras educadas, havia recentemente contraído dívidas significativas. Cartões de crédito não pagos e empréstimos pessoais. Um arrepio percorreu Sophie. É por isso que ela se apega tanto a Evelyn, pensou. Não é amor, é interesse próprio. E quando a noite caiu sobre Manhattan, Sophie fez uma promessa a si mesma. Ela descobriria a verdade, mesmo que isso significasse quebrar a máscara impecável de Claire. Nos dias que se seguiram, a casa dos Parker pareceu se transformar em um campo de batalha invisível. Daniel, imerso em seu trabalho, tentava manter uma aparência de normalidade, mas Sophie continuava ruminando. Sua mente estava obcecada por Claire. Cada lembrança, cada sorriso daquela sobrinha agora parecia uma máscara hipócrita. Certa noite, Sophie decidiu quebrar o silêncio. Daniel estava sentado na sala de estar, com os olhos grudados no laptop, quando ela parou na frente dele, de braços cruzados. Daniel, precisamos conversar sobre Claire. Ele olhou para cima, já cansado, como se antecipasse a discussão. De novo. Sophie, eu disse que falaria com minha mãe. Não, ela interrompeu, com um tom seco. Eu aprendi coisas. Daniel franziu a testa. E o que de novo? Sophie respirou fundo, tentando controlar a tempestade que se formava dentro dela. Claire não é a garota perfeita que sua mãe pensa que ela é. Ela está endividada. Muitas dívidas. Eu tenho minhas fontes, Daniel. Ele fechou os olhos e suspirou profundamente. Você está sendo persistente, Sophie. Talvez ela esteja com dificuldades, sim, mas isso não significa que esteja manipulando minha mãe. Você se recusa a ver a verdade. Ela abajula, a torna indispensável, mas o que ela realmente quer é este apartamento. E sua mãe é cega. Daniel deu um pulo e sua raiva finalmente aumentou. E você acha que bisbilhotando a vida privada da minha prima vai resolver as coisas? Você está ficando obcecada, Sophie. A palavra a atingiu como um tapa. Sophie congelou. Obcecada. Era assim que ele a via? Mas ela não recuou. Seu olhar, ardendo de determinação, permaneceu fixo no marido. Prefiro ser obcecado do que ingênuo, Daniel. Porque se você continuar fazendo vista grossa, perderemos tudo. Você e eu, nossos filhos. Esta herança não é só uma questão de dinheiro. É uma questão de respeito. Daniel permaneceu em silêncio, perturbado. Mas lá no fundo, uma vozinha começou a duvidar. Ele conhecia Claire a vida toda. E no entanto, nunca havia realmente olhado atentamente para a vida dela. Poucos dias depois, Sophie teve a oportunidade de confrontar Claire pessoalmente. Elas se encontraram por acaso em uma boutique de moda no Upper East Side. Claire estava experimentando um vestido caro, radiante diante do espelho. Belo vestido, disse Sophie friamente ao se aproximar. Você pretende pagar com o dinheiro da tia Evelyn? Claire se virou fingindo surpresa. Sophie, ainda tão charmosa. Eu sei das suas dívidas, acrescentou Sophie, com os olhos fixos nela. Você acha que ninguém vai perceber, mas, mais cedo ou mais tarde, a verdade vai aparecer. Claire sorriu, um sorriso fino, quase carnívoro. E daí? Mesmo que fosse verdade. A tia Evelyn me adora. Ela sempre vai me escolher. Essas palavras, sussurradas com uma calma cruel, atingiram Sophie diretamente no coração. Pela primeira vez, ela viu nos olhos de Claire não a inocência de uma sobrinha querida, mas a fria ambição de uma mulher pronta para tudo. Ao sair da loja, Sophie sentiu o corpo tremer. Ela acabará de receber a confirmação. Claire não hesitaria diante de nada. E agora a guerra começou. Uma semana depois, Evelyn convidou a família para jantar novamente, supostamente para comemorar um aniversário esquecido.
Sophie já sabia no fundo que aquela refeição seria o cenário perfeito para acertar as contas. Ela entrou na sala de jantar com o coração disparado, ciente de que naquela noite nada seria igual. As velas estavam acesas, os pratos arrumados com capricho, e o aroma da comida de Evelyn enchia o ambiente. Daniel cumprimentou a esposa com um olhar preocupado, antecipando a tempestade que se aproximava. Claire, como sempre, vestia-se elegantemente, exibindo aquele sorriso perfeito que vinha irritando Sophie há dias. A refeição começou com banalidades forçadas, conversas educadas que não escondiam nada da tensão. Sophie, de rosto impassível, aguardava seu momento. Não precisava de muita coragem, a verdade era sua arma. Finalmente, enquanto Evelyn servia o prato principal, Sophie levantou-se abruptamente. Todos os olhares se voltaram para ela. Tenho algo a dizer, ela anunciou com uma voz clara e firme. Evelyn franziu a testa. Daniel olhou para ela preocupado. Claire lhe deu um sorriso divertido, como se soubesse que Sophie estava travando uma batalha perdida. Claire, começou Sophie, você não é tão inocente quanto quer aparentar. Descobri que você tem dívidas significativas e que seu interesse no apartamento da tia Evelyn não é motivado por afeição, mas por oportunismo. Um silêncio mortal caiu sobre a sala. Evelyn parecia prestes a engasgar com o vinho. Claire permaneceu imóvel, mas seu sorriso havia congelado. Sophie, exclamou Evelyn com a voz trêmula. Não cabe a você julgar minha sobrinha. Não estou julgando, respondeu Sophie, com um tom mais áspero do que nunca. Estou revelando a verdade. E você, Daniel, faria bem em ouvi-la. Isso não é um capricho da tia Evelyn, nem um gesto inocente de afeto. Isso é manipulação. Daniel se levantou rapidamente. Sophie, pare. Você não sabe o que está dizendo. Mas era tarde demais. Os convidados prenderam a respiração. Os convidados, que até então estavam em silêncio, trocaram olhares preocupados. Evelyn, com as mãos trêmulas, tentou retomar o controle da situação. Sophie, eu te proíbo. Tia Evelyn, Sophie interrompeu, eu a respeito há anos. Mas hoje, me recuso a ficar em silêncio. Claire não merece este apartamento. Não por este preço. Claire, sentindo que o jogo estava perdido, finalmente reagiu. Sua voz, suave mas gélida, cruzou a sala. Sophie, você não entende nada. Tudo que eu faço é pela tia Evelyn. Você não sabe nada sobre mim. Sophie deu um passo à frente, seu olhar ardendo. Ah, sim, Claire. Eu sei o suficiente para entender quem você realmente é. Evelyn, vencida por esse conflito aberto, levantou-se com lágrimas nos olhos. Chega, ela gritou. Não quero mais ouvir suas acusações. O jantar acabou. Daniel olhou para a mãe, depois para a esposa. A fratura era evidente. A família estava agora dividida, cada lado entrincheirado em suas próprias posições. Os laços de confiança pacientemente construídos ao longo dos anos estavam rompidos. Sophie, apesar do choque e da raiva, sabia que aquele confronto era apenas o começo. Claire acabará de mostrar sua verdadeira face, e não havia como voltar atrás. A guerra pelo apartamento estava apenas começando. Depois do jantar explosivo, Sophie não conseguia dormir. Imagens de Claire, sua tia Evelyn e seu marido Daniel turbilhonavam em sua mente como um pesadelo. Ela sabia que não podia deixar essa história passar. Precisava de respostas. Na manhã seguinte, ela pegou o telefone e entrou em contato com Margarida Lewis, amiga de longa data de Evelyn. Margaret era uma mulher perspicaz, sempre informada sobre os assuntos familiares mais delicados. Sophie esperava que ela pudesse lhe dar algumas dicas. Margaret, preciso saber a verdade sobre Claire, começou Sophie com a voz trêmula, mas determinada. Tem algo que minha madrasta não está nos contando. Houve silêncio do outro lado da linha. Então Margaret sussurrou. Muito bem. Mas me prometa que vai guardar isso para si. O que estou prestes a revelar pode mudar sua visão de família. Sophie assentiu com o coração batendo forte. Claire não é só sobrinha de Evelyn, explicou Margaret. Há muito tempo, antes de Daniel nascer, Evelyn teve um caso com um homem casado. Esse homem, marido de uma amiga próxima, tinha uma filha, e essa filha se chama Claire. Evelyn a criou em segredo. Ela queria consertar um erro do qual se arrependeu por anos. Sophie permaneceu em silêncio, as palavras gravando-se em sua mente. Se fosse verdade, tudo adquiria um novo significado. A preferência óbvia de Evelyn por Claire, seus gestos protetores, sua insistência em deixar o apartamento para ela. Tudo fazia sentido. Então Claire é, na verdade, filha ilegítima do marido de Evelyn? Sophie murmurou, incapaz de esconder seu espanto. Exatamente, confirmou Margaret. Evelyn queria manter segredo para proteger sua reputação e a de Claire. Mas agora que você sabe, você entende por que ela está agindo assim.
Sophie sentiu uma mistura de raiva e compaixão. Evelyn não estava apenas sendo injusta com ela. Ela estava presa ao seu passado, aos seus arrependimentos, e Claire estava se aproveitando dessa vulnerabilidade. Obrigada, Margaret, disse Sophie finalmente. Eu deveria falar com Evelyn, mas terei que ter cuidado. Após esse telefonema, Sophie decidiu ir sozinha à casa de Evelyn para entender a verdade com os próprios olhos. Quando entrou na sala, Evelyn estava tricotando, olhando para o nada. Sophie, Evelyn disse, olhando para cima hesitante. Eu sei de tudo, disse Sophie calma, mas energicamente. Tudo que você manteve em segredo sobre Claire. Evelyn olhou para ela, atordoada. Então, com a respiração trêmula, sussurrou. Sim, é verdade. Claire é filha do meu marido, de um caso que nunca perdoei. Eu a criei sim, mas essa escolha de herança não é contra você. É a minha maneira de compensar meus erros. Sophie sentiu uma dor estranha no peito. Ela finalmente entendeu a complexidade da situação, mas isso não apagou a manipulação e o engano dos quais ela havia sido vítima. Mas isso não muda o fato de que Claire não é digna deste apartamento. Sophie acrescentou, mais firme do que nunca. Evelyn abaixou a cabeça, percebendo que a verdade não era suficiente para apaziguar a raiva da enteada. Pela primeira vez, Sophie sentiu que tinha uma influência real. Agora conhecia o segredo da família. E esse segredo poderia restaurar a justiça ou destruir permanentemente os laços já frágeis. O jogo tinha acabado de mudar. Na manhã seguinte, Sophie levantou-se com determinação renovada. O segredo que Margaret revelara a colocava em uma posição de poder. Ela não podia mais permanecer passiva. Precisava confrontar Evelyn, mas desta vez com precisão e calma. Ela encontrou a sogra na sala de estar, sentada em sua poltrona favorita, cercada pela luz suave do sol nascente. Evelyn tricotava lentamente, como se não tivesse consciência da tempestade que se aproximava. Mãe, Sophie começou com a voz firme e calma, mas ríspida. Precisamos conversar. Evelyn olhou para cima, surpresa com a serenidade da enteada. Sophie, ela sussurrou. Eu sei sobre Claire, disse Sophie sem hesitar. Sei que ela não é apenas sua sobrinha, que você a criou porque ela é filha ilegítima do seu marido. E que você escolheu deixar o apartamento para ela para compensar seus erros. Evelyn permaneceu em silêncio, o rosto endurecendo antes de se cobrir de tristeza. Ela sabia que a máscara de controle que usará durante anos havia acabado de cair. Sim, é verdade, ela finalmente sussurrou com a voz trêmula. Mas me entenda, Sophie, eu só queria dar uma chance a ele. Uma chance? Sophie repetiu, a raiva aumentando lentamente em seu tom. Evelyn, isso não é apenas uma questão de sorte. É uma questão de justiça. Daniel e eu sacrificamos anos apoiando você, sendo leais a você, e você ignora tudo isso para satisfazer um sentimento de culpa em relação a Claire? Evelyn abaixou a cabeça, incapaz de responder. Suas mãos tremiam no tricô. Eu nunca quis te machucar, Sophie, ela sussurrou. Mas você fez isso, exclamou Sophie. Claire está se aproveitando do seu apego para manipular a situação. Suas dívidas, seus planos, tudo isso mostra que ela age por interesse próprio, não por afeição. E você a protege, dá a ela o poder de destruir nossa família. Um longo silêncio tomou conta da sala. Evelyn, com lágrimas nos olhos, levantou-se e aproximou-se de Sophie. O que você quer que eu faça? Ela finalmente perguntou, com a voz embargada. Sophie respirou fundo. Sua raiva ainda estava lá, mas agora temperada pelo desejo de encontrar uma solução justa. Você precisa ser honesta, Evelyn. Conosco. Com o Daniel. Com você mesma. E precisa entender que consertar um erro não significa favorecer alguém em detrimento da sua família. Claire não pode herdar este apartamento. Não por esse preço. Evelyn assentiu lentamente. Ela entendeu que a situação havia saído do controle. Sua escolha emocional havia causado estragos, e era a hora de restaurar o equilíbrio. Muito bem, ela finalmente respirou. Vou pensar em uma solução. Mas saiba que sempre quis fazer o que me parecia certo. Sophie sentiu uma onda de alívio misturada à frustração. Sabia que a batalha ainda não estava vencida, mas pela primeira vez viu uma oportunidade. Evelyn fora confrontada com a verdade e a manipulação de Claire não podia mais continuar impunemente. Ao sair da sala, Sophie sentiu-se pronta. A guerra contra Claire acabará de tomar um rumo decisivo e desta vez ela não deixaria nada passar. Poucos dias após o confronto, a tensão na família Parker atingiu o auge. Sophie percebeu uma mudança sutil na atitude de Evelyn. A matriarca, pela primeira vez em anos, parecia disposta a ouvir e refletir, em vez de se deixar guiar apenas por suas emoções. Enquanto isso, Claire Johnson continuava sua farra, mas a rede começava a se fechar ao seu redor.
Seus credores impacientes enviavam cartas e ligações incessantes. Seus cartões de crédito foram bloqueados e até mesmo seu gerente de banco começou a questionar seus gastos extravagantes. A sobrinha, antes confiante, agora demonstrava sinais de estresse. Certa manhã, Sophie recebeu uma mensagem anônima. Se você quer que Claire perca tudo, verifique as contas dela. Você verá claramente. Sophie, munida de cautela, decidiu seguir o conselho. Discretamente, contatou um antigo colega do setor bancário. Após algumas conversas, a verdade veio à tona. Claire havia acumulado dívidas colossais e até falsificado certos documentos para tentar reivindicar o direito de prioridade ao apartamento. Essa revelação foi um choque para Evelyn. Quando Sophie lhe apresentou as evidências, a velha não conseguiu conter um suspiro de surpresa. Eu não fazia ideia, murmurou Evelyn, balançando a cabeça. Era exatamente isso que eu temia, respondeu Sophie calmamente. Claire não está interpretando o papel de uma sobrinha inocente, mãe. Ela está manipulando, está mentindo, está explorando seu apego. Naquele momento, Daniel entrou na sala. Ouviu a conversa e finalmente tomou consciência da gravidade da situação. Claire, ele suspirou, incrédulo. Essa coisa toda? Ela mentiu para nós desde o começo? Sophie assentiu. Exatamente. E se não fizermos nada, ela corre o risco de destruir tudo. O apartamento, a nossa família, a confiança que tínhamos em você, mãe. Evelyn, abalada, percebeu que precisava agir rápido. Decidiu confrontar Claire diretamente. Algumas horas depois, Claire entrou na sala de estar da família, sorridente e confiante, sem saber que o jogo estava longe de terminar. Claire, disse Evelyn com firmeza, precisamos conversar. Agora. O sorriso de Claire vacilou um pouco, mas ela manteve a compostura. Sim, tia Evelyn, ela disse com a voz controlada. Evelyn colocou as evidências na mesa, extratos bancários, documentos falsificados, correspondência de credores. Explique isso para mim, Evelyn pediu, com um olhar penetrante. O rosto de Claire se contraiu. Pela primeira vez em muito tempo, ela perdeu a máscara de serenidade. Tentou minimizar. Não é nada, só alguns erros financeiros. Erros, Sophie retrucou friamente. Erros que colocam em risco seu crédito e sua honra. E você achou que, manipulando minha sogra, conseguiria se safar? As palavras atingiram Claire como um trovão. Ela sabia que seu jogo havia acabado. As dívidas, as manipulações, a dependência de Evelyn, tudo voltará para assombrá-la. Ela gaguejou, incapaz de formular uma defesa convincente. Claire, disse Daniel com uma voz firme, mas triste, você perdeu toda a credibilidade. O apartamento não vai para você. Vamos proteger nossa família, nossa casa, nosso futuro. A queda de Claire foi completa. Sua fachada impecável, seu sorriso encantador, sua suposta inocência, tudo isso fora destruído pela verdade e pela solidariedade da família Parker. Para Sophie foi um momento de justiça silenciosa. Ela presenciara a manipulação, a farsa e o oportunismo, e agora nada mais poderia prejudicar sua família. A batalha pelo apartamento havia tomado um rumo decisivo. E no silêncio que se seguiu, uma coisa ficou clara: a guerra foi vencida. Mas as cicatrizes deixadas por essas revelações levariam tempo para cicatrizar. A sala de estar dos Parkers estava imersa em uma atmosfera de tensão silenciosa. O confronto com Claire deixara todos abalados, mas uma nova dinâmica começava a se estabelecer. Sophie, orgulhosa, mas ainda cautelosa, olhou para Daniel. Ela sabia que seu marido há muito tempo estava dividido entre a lealdade filial e a razão. Hoje ele precisava escolher um lado. Daniel permaneceu em silêncio por alguns instantes, ponderando suas palavras. A voz firme, porém calma, de sua esposa ainda ecoava em sua mente. Ele se virou para sua mãe, Evelyn, com um olhar sério. Mãe, disse ele finalmente, não podemos ignorar o que acabou de acontecer. Claire mentiu, manipulou e tentou abusar da sua confiança. Eu entendo seus arrependimentos, seus erros do passado. Mas é hora de proteger o que é certo. Evelyn assentiu lentamente, incapaz de argumentar. Ela sabia que ele estava certo, mas o amor protetor que sentia por Claire tornava a decisão dolorosa. Daniel, ela sussurrou, quase implorando. Mãe, continuou Daniel, não se trata de você. Trata-se da família. E eu escolho apoiar Sophie hoje. Não podemos deixar Claire destruir nosso equilíbrio para satisfazer a culpa do passado. Sophie sentiu uma mistura de alívio e gratidão. Daniel finalmente estava se posicionando não por raiva, mas por justiça. Ela se aproximou dele, colocou a mão em seu braço e silenciosamente agradeceu com um olhar. Então Daniel se virou para Claire, que impassível alguns minutos antes começava a dar sinais de pânico. Claire, disse ele com firmeza, suas manipulações não funcionarão mais.
O apartamento não será seu. Você terá que assumir a responsabilidade por suas dívidas e suas ações. É hora de você entender que a família Parker não pode ser controlada por interesses próprios e falsidade. Claire, com o rosto tenso, sentiu a rede se fechando ao seu redor. Ela havia perdido a influência que considerava inabalável. Seus argumentos, seus sorrisos, suas ameaças mal disfarçadas, tudo havia sido neutralizado pela recém-descoberta união familiar. Evelyn, com os olhos cheios de lágrimas, finalmente tomou uma decisão que temia o tempo todo. Muito bem, disse ela lentamente, o apartamento não será seu, Claire. Mas saiba que eu te amo mesmo assim, como sobrinha. Não me arrependo de ter te ajudado, mas suas ações têm consequências. A queda foi definitiva. Claire, perplexa e derrotada, só podia aceitar o inevitável. Ela entendia que a lealdade, a honestidade e a solidariedade familiar superavam suas manobras e oportunismo. Sophie, testemunhando essa vitória, sentiu uma onda de alívio e orgulho. Daniel finalmente escolhera defender sua família. Evelyn, apesar de seu amor por Claire, reconhecera a verdade. Juntos, eles haviam restaurado um equilíbrio frágil, mas justo. A tempestade não havia passado, mas a família Parker havia recuperado suas forças. Unidade, verdade e coragem triunfaram sobre a manipulação e a ganância. E para Sophie, essa vitória foi mais do que apenas um triunfo material. Foi uma vitória sobre a injustiça e a traição. A calma retornava gradualmente à casa dos Parker. As tensões que haviam surgido durante o jantar e as revelações sobre Claire pareciam estar se dissipando. Sophie, Daniel e Evelyn estavam percebendo que as feridas deixadas pelas travessuras de Claire exigiam tempo, paciência e, acima de tudo, comunicação. Naquela manhã, Sophie desceu para a sala de estar e encontrou Evelyn sentada com uma xícara de chá fumegante. O silêncio não era opressivo, era reconfortante. Evelyn olhou para cima e sorriu suavemente. Sophie, ela sussurrou, quero te agradecer, por tudo. Por defender esta família, por não deixar Claire manipular a situação. Sophie sentou-se à sua frente, comovida com essas palavras. Mãe, ela respondeu, eu só fiz o que era certo. Todos nós sofremos com essa situação, mas pelo menos reencontramos a verdade e a unidade. Evelyn assentiu, com os olhos úmidos. Agora percebo o quão cego eu era. Deixei meu apego a Claire me guiar, mas você estava certo. Amor e lealdade nunca podem ser ignorados. Daniel entrou na sala colocando sobre a mesa documentos referentes ao apartamento, oficialmente transferido para a família Parker e agora fora do alcance de Claire. Ele pegou a mão de Sophie, um gesto simples, mas significativo. Passamos por momentos difíceis, disse ele, mas estou orgulhoso de nós. Conseguimos isso juntos. Sophie sorriu, sentindo paz interior pela primeira vez em semanas. Ela sabia que as cicatrizes permaneceriam, mas eram um sinal de sua força recém-descoberta. À tarde, Evelyn sugeriu um passeio ao parque para conversar tranquilamente com Sophie e Daniel. Os três caminharam lentamente sob as árvores, com o sol filtrando-se pelas folhas, como se estivessem marcando um novo começo. Sabe, disse Evelyn após um momento de silêncio, a vida é curta e preciosa. Os erros do passado podem nos assombrar, mas nunca devem destruir aqueles que amamos. Aprendi essa lição, talvez um pouco tarde, mas antes tarde do que nunca. Sophie assentiu, tocada pela humildade e sinceridade da sogra. Todos nós crescemos com essa experiência, disse ela. Até Claire. Sua queda nos lembrou da importância da vigilância, da lealdade e da verdade. Daniel sorriu suavemente. E agora podemos reconstruir nossa família. Juntos. O sol se punha lentamente sobre Manhattan, iluminando os rostos serenos dos Parkers. Para Sophie, Daniel e Evelyn, a batalha havia terminado. A verdade havia triunfado e com ela, a reconciliação. Os rancores haviam se dissipado, dando lugar à confiança, à compreensão e ao amor recém-descoberto. Sophie sabia que o futuro nem sempre seria fácil, mas naquele dia ela finalmente se sentiu em casa, totalmente aceita e respeitada. Ela enfrentou manipulações, desvendou segredos e restaurou a justiça para sua família. A tempestade passou e pela primeira vez em muito tempo, a casa dos Parker respirava paz.